Você que agora virá o Papo de Graça, vai ter Mateus até o capítulo 28. Se demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, é isso que você terá. Então, quem vier ao Papo de Graça vai ter Mateus em sequência. Eu comecei ontem e continuo hoje ainda no mesmo capítulo. Eu não sei quando é que eu vou deixar esse capítulo da genealogia, do verso 1 ao verso 17. Tem muito para falar ainda superficialmente. Porque se eu fosse falar para valer, eu ia ficar nesse capítulo meses. Mas é que o interesse não é acadêmico. O interesse é devocional, é inspirador, é fazer com que o seu coração se encha de fé e de esperança e de compreensão e de discernimento, sabendo que essa genealogia não foi posta aqui para ninguém além de mim e de você. Para ninguém além de mim e de você. Eu disse ontem que esse Evangelho de Mateus tem uma designação primordial para os judeus. É por isso que começa com uma genealogia que parte de Abraão, que viaja pela descendência dos patriarcas, chega a Davi, o primeiro rei messiânico de Israel, com promessas messiânicas, e vem até Jesus, que é a consumação, que é o filho de Davi, que tem misericórdia de nós. Então, um resumo do resumo. E ontem eu viajei por dentro das figuras super problemáticas dessa genealogia, e eu fiz uma viagem supersônica, só para dar aos que estão chegando conosco aqui agora uma compreensão simples de como essa genealogia carrega implicações de naturezas teológicas e de conclusões espirituais que, por si só, já derrubaria uma multidão de dogmas mentirosos que puseram na mente e no coração de vocês. Essa genealogia sozinha, já acaba com uma quantidade enorme de dogmas morais. Ontem, quando eu acabei de sair daqui, me mandaram um vídeo de um americano compridão sendo interpretado por um intérprete pequenininho que batia assim na metade, quase na cintura dele. E o cara aqui em Brasília falando num congresso de jovens da Assembleia de Deus. Cara, ele só falava em inferno. Eu contei quantas vezes ele falou hell, 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 hell. E o pequenininho dizia inferno, inferno, inferno. E era tudo, você é adúltero, inferno para você. Você é gay, inferno. Você é bi, inferno. Você é LGBTQIA, mas você é inferno. Você é não sei o que, inferno, 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 inferno. Só inferno. E aquela moçada ali não conseguia aplaudir, né? Até que chegou uma hora que pediram aplauso, porque, meu Deus, aplaudir de dentro do inferno, o inferno é um horror. Vai chegar uma hora que nem mais os jovens da Assembleia de Deus vão aguentar tanto inferno. É inferno demais. Mas é o que estão anunciando a vocês. E vem essa genealogia com um monte de candidatos ao inferno. Seriam totalmente seres do inferno, segundo aquele pregador que está lá no meu Instagram, um varapau comprido que é um eco do inferno. Parece que a ponta do rabo está dentro do inferno e a vocalização são os ecos do inferno, é só inferno. Inferno e inferno. Aí ontem eu falei aqui dos párias da genealogia, nos versos 3 e 5, cheio de párias, vários párias, começando já de fato no verso 2. Tem ninguém que escape aqui pelas categorias daquele cara. Abraão foi mais do que bígamo. Isaac foi o único monógamo. Jacó teve mulheres e um monte de concubinas. Judá, eu contei especificamente as histórias e as tragédias dele e de todos os filhos de Jacó, que
O único que escapava ali era José, e no vácuo dele, Benjamim, que era um bom garoto. José, sim, foi um cara maravilhoso. Mas e aí? O filho do sogro com a nora, Judá com Tamar, e a quantidade enorme de outras coisas, a prostituta Raabe, Ruth, que foi e levantou o saião do sogro, o daquele que viria a ser o seu marido, desculpa, de um parente de Noemi, o Boaz, e dizendo claramente que ela estava ali para procriar. E não deu outra. Boaz mandou a ver no meio da noite. Ela ficou grávida e deu à luz a Obed, de quem nasceu o pai de Davi, Jessé. Davi também, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas não passava num critério moral de nenhum de nós. Salomão, então, estava no inferno até o dia de hoje, não adiantava arrependimento na velhice. Roboão, filho do inferno, embora Deus tenha prometido a Davi que os filhos dele, por mais que fizessem coisas erradas, o Senhor usaria de graça sempre, iluminando a mente da descendência e dos filhos de Davi, para que eles não se perdessem na calamidade. Mas a experiência calamitosa, o Salmo promete isso a Davi, mas a experiência calamitosa está nessa genealogia aqui para todo lado, com algumas exceções. Como eu falei, as grandes exceções são Josafá, Ezequias, Josias, Salatiel, Zorobabel e José, marido de Maria. Os outros todos são chinfrins, uns perversos até, sem falar no Hitler da genealogia, que era Manassés, um bicho completamente doente de maldade, cuja realidade eu não vou expor de novo aqui. Quem quiser, entre no meu portal, caiofabio.net, escreva Manassés. Vai encontrar várias mensagens minhas a respeito de Manassés. Então, ontem eu falei, e quem quiser saber o que eu disse ontem, em 1h11, veja a mensagem de ontem para entender a sequência de hoje. Hoje eu vou só reafirmar. Essa é uma genealogia de párias, de corruptos, como a gente encontra aí em todos os lugares a prevalência de corruptos, especialmente nos versos 7, 9, 10, são corruptos contumazes. Tem escândalos, o escândalo de Ruth descobrindo as coxas daquele que veio a ser o pai do filho que ela teve, que nem a conhecia direito, foi na noite, foi por ordem da sogra, vai lá e faz isso para você, para a gente não morrer sem que você tenha um filho, e sem que o meu filho deixe de ter geração em Israel. Ela foi lá e não quis saber. A expressão é descobriu-lhe os pés, era uma forma educada e pudica de dizer, levantou-lhe as pernas, as coberturas da coxa, deitou na coxa. Qual é o homem que aguenta isso durante a noite, sozinho no campo, no trigal? Diz, vem cá, minha filha, que eu vou fazer pão. Então, corruptos, escândalos diversos, o mais rumoroso deles é Judá pegando Tamar, é esse da mulher Ruth que levanta a saia do cara para transar com ele. É o de Davi pegando a mulher de Urias e ainda dando um jeito de matar o marido dela. Coisa nojenta. Mas esse homem continuou vivo para Deus. Ele não foi eliminado, nenhum deles. Aí os acontecimentos históricos, políticos, catastróficos, como os patrocinados pelos reis de Israel, que acabaram desembocando no exílio. Foi um exílio horroroso em Babilônia, com a morte de milhares de jovens, mulheres, crianças, por causa do pecado contínuo de um povo que ouvia as palavras de Deus, mas não as punha em prática, não tinha fé, não obedecia. E quando obedecia, fazia sincretismo, misturava
com Baal, com Dagon, com outras coisas, com os ídolos do lar, apelidavam as suas superstições com o nome de Javé. Como hoje em dia acontece aqui entre nós, muito mais do que o contrário. E também as etapas históricas desse desenvolvimento foi o que a gente viu ontem e viu que essa divisão de 3 períodos de 14 gerações foi uma decisão arbitrária de quem construiu a genealogia, porque no Velho Testamento você tem mais gente nessa genealogia, você tem também em Lucas, tirando de Abraão, sem contar de Adão até Abraão, você tem outros personagens nessa genealogia. Um dia eu explico a razão, não é aqui agora a hora, mas ontem foi o que eu falei. E agora, depois de já ter falado alguns minutos a respeito, eu quero dizer, prosseguindo a você, o seguinte: olha só, essa genealogia nos coloca diante, como eu concluí ontem, da seguinte posição. Tudo que Deus faz, sem que eu comece a falar na criação. A criação é um ato de graça, porque ela é ex nihilo, que significa nihilo é o nada, é o coisa nenhuma, é o inexistente. Ex nihilo é tirada do nada. Por isso a palavra hebraica lá no início, no princípio criou, é a palavra bara, para criar, que significa ex nihilo, tirou do nada para a existência. Então, se eu tiro alguma coisa de onde nada havia, eu criei graça. O produto arrancado da inexistência é graça. Então, toda a criação é graça. Não há nada que não seja graça, tudo é graça. A teologia que dividiu em graça natural e graça especial só para dar poder na mão da religião. Mas, na realidade, isso é uma divisão arbitrária da teologia, que não se sustenta numa discussão pau a pau com quem entenda das coisas. Não aguentam o embate, por isso fogem. Porque o Cordeiro de Deus já foi imolado antes da fundação do mundo. Portanto, a criação já acontece sob o signo da redenção, da graça especial. A criação é graça especial, a salvação é graça especial. Tudo é especial na graça e tudo é graça especial. O resto é teólogo querendo dividir, separar o joio do trigo, que Jesus disse que era para não fazer. Agora preste atenção. Eu concluí ontem dizendo, olha só, como é que a viagem até Jesus é uma viagem de misericórdia e de graça. É de gente que não merecia. Ninguém merecia. Não há um único aqui que merecesse. Não há ninguém. Se você pegar a genealogia de Lucas que começa em Adão, Adão não merecia, ninguém merecia, Abel não merecia, Abraão não merecia, não tem mérito aqui, só tem graça, graça, graça. Graça. E o único mérito que você encontra nessa genealogia é o mérito daquele que aplica a graça onde não havia e nem há razão para nenhuma graça, para nenhum favor imerecido. Ou seja, não há mérito em ninguém aqui. Em ninguém. Nem em Maria. Nem em Maria. Ou José de ontem, que eu disse que é o homem que eu mais admiro. Como homem. João Batista, Jesus disse que foi, dentre os nascidos de mulher, foi o maior. Agora, eu pessoalmente digo, é mais fácil ser o maior quando não se tem mulher, não se tem filhos, se vive sozinho, como um ermitão no deserto, fazendo o que quer, na hora que quer, sumindo, aparecendo, não dando satisfação a ninguém, não tendo o que carregar. Agora, José, marido de Maria, é um cara que tem que chamar para a vida todas as implicações
de uma existência no meio da maior angústia que um ser humano pode carregar. A mulher na qual eu confiava está grávida e não é de mim. Ainda vem com uma história de que ficou grávida de Deus, pelo amor de Deus, mas eu amo essa mulher. E ela é uma menina de 14 anos. Eu não vou deixar ninguém fazer mal a ela. Ele a cobre. Até que ele aceita o testemunho de Deus pelo anjo Gabriel no inconsciente dele. Não foi Gabriel aparecendo com uma espada, José, toca em mim, vê, é real, eu estou dizendo, fui eu quem falei a Maria, é de Deus, aceita. Não, foi um sonho. Um sonho. Você acordaria de um sonho nessas circunstâncias? Com a sua mulher virgem, grávida, te dizendo que ficou grávida de Deus e que um anjo, lindão, bonitão, cheio de luz, apareceu à noite e disse: a sombra do Altíssimo vai te cobrir, você vai ficar grávida de Deus. Você ia crer nessa? Me responda com sinceridade. Você crê hoje porque Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Então, você faz engenharia reversa. Da ressurreição para trás, aquele que ressuscitou dentre os mortos ter nascido de uma grávida parece ser natural e óbvio. Mas você pegar do nada e do nascimento virginal para frente, tem que ter muita, toda a fé. E para um homem daqueles dias do primeiro século, onde adultério era punido com apedrejamento, e a vergonha do homem traído seria horrorosa. E por mais que ele tomasse outra mulher e que aquela que o traísse fosse apedrejada, isso não recuperava a dignidade do indivíduo numa vila de 1000 pessoas. No máximo, Nazaré era muito pequenininha, todo mundo pedia coisa na casa do outro, todo mundo se conhecia. Mas esse homem, José, recebe um sonho. Um sonho. Olha, eu já casei com a Adriana, eu velho e ela velha, né? Vai fazer 25 anos. Daqui a mais nem tanto tempo a gente vai fazer bodas de prata. Mas quando eu a conheci, ela era uma linda mulher de 43 anos, que parecia que tinha 30. Linda, gostosa, rostinho maravilhoso, aonde a gente ia, todo mundo dizia: que mulher é essa? Como é que ela conseguiu ficar tantos anos sem ninguém, fugindo dos homens? Eu dizia, ela sabia quem ela estava esperando. E eu cheguei, do ponto de vista etário, ainda jovem, mas idosíssimo de vida, já tinha vivido pelo menos umas 4 vidas intensas. Cansado, já tinha experimentado tudo de ruim e de glorioso na existência, tanto local no Brasil como no mundo inteiro. Teve um tempo que eu olhava e dizia: a única coisa que me distancia do presidente dos Estados Unidos é um telefonema. E eu tinha pelo menos uns 8 ou 10 amigos que eram amigos dele e muito amigos meus. Só era ligar para um deles e dizer: eu preciso falar com qualquer um. Do Reagan para frente, eu tinha acesso a qualquer um. E em qualquer lugar da terra, qualquer primeiro-ministro inglês, qualquer lugar. Em Israel, se eu chegasse lá, dos anos 80 para frente, eu podia, a hora que eu quisesse dizer: eu quero encontrar o primeiro-ministro, era a coisa mais simples do mundo. Eu tive de tudo, tanto de abundância quanto de escassez. Por isso é que eu te digo que eu tudo posso naquele que me fortalece, até esse dia. Agora, se a Adriana, que eu tinha acabado de conhecer com 43 anos, aparecesse grávida no mês seguinte, meu não seria. Eu tinha me vasectomizado com 32 anos de idade, eu não queria mais ter filhos. Eu já tinha gerado 5,
e tinha criado 4 até ali. Estava bom. Para mim dava. Aí o anjo Gabriel podia aparecer em sonho para mim. Mas ele ia ter que aparecer recorrentemente para um coração machista estrutural que foi criado com a cultura do século XIX em Manaus, que foi educado na cultura de uma família que, mesmo tendo tido todos os desenvolvimentos intelectuais, carregava um machismo estrutural em todos os homens e até nas mulheres. Que tive boa parte desse machismo desconstruído nos anos 70, 80, mas por mais que a gente pensasse que estava ficando livre do machismo, eu só fui descobrir nos anos 2000 que eu era mais machista do que eu pensava. E só fui descobrir a intrinsidade, a profundidade das raízes do meu machismo quando eu comecei a aprender com os meus netos e netas e com as minhas filhas solteiras, a profundidade enraizada do machismo em mim. Eu, por exemplo, tenho passado os últimos 4 anos arrancando raízes de machismo de dentro de mim. Quero que fique só um homem inteiro, segundo Jesus, dentro de mim, sem o traço dessa animalidade adoecida, desse poder de troglodita, de homem das cavernas, sem esses direitos adquiridos e perversos. Quem sabe um dia eu fico mais parecido com José, o marido de Maria. Quem sabe um dia eu fico mais sensível para as mensagens celestiais do anjo Gabriel num sonho. Eu estou fazendo uma confissão de impotência e de grandeza acerca daquele homem. Olha o desenvolvimento espiritual dessa pessoa. Quem é o pastor que você conhece com essa grandeza? Quem são as pessoas que você conhece? Eu, particularmente, quando conheço algum homem assim, é porque ele é atrofiado mentalmente, ele tem dificuldades cognitivas, a mulher está traindo e ele diz que é tudo dele, porque ele não quer admitir, ele entrou num processo de auto-engano. Mas não um sujeito maltratado, lutando contra a própria consciência e dizendo: eu não posso deixar essa menina ser apedrejada, mas o filho não é meu. O que eu vou fazer? Me ajuda, ó Deus. E aí vem um sonho dizendo: não temas, não temas, não temas. Não é teu, mas é para ti. Não é teu, mas é para ti. É confiado a ti. É de Deus, para tu criares. É Deus confiando o filho dele a essa educação de um homem que tem a grandeza que nenhum dos teus pais tiveram nessa genealogia inteira. Não tem ninguém nessa genealogia, nem de longe sequer maior do que José, o marido de Maria, o pai terreno de Jesus. Ninguém com essa grandeza. E eu concluí ontem dizendo que podia haver uma quantidade enorme de pessoas que vêm dizendo para si mesmas: a graça não é para mim, eu sou safada demais, já pequei demais, já traí demais, sou compulsivo demais, os meus erros são inapagáveis, não dá, as coisas que eu já fiz não têm perdão. E você vai para as igrejas e as igrejas dizem que tem pecados, não é o pecado contra o Espírito Santo, que os crentes não sabem nem o que é. Eles acabam atribuindo qualquer coisa a pecado contra o Espírito Santo. É por isso que 70% dos que ocupam as clínicas psiquiátricas brasileiras são oriundos das igrejas evangélicas, e o tema prevalente dos distúrbios psíquicos pelos quais eles são internados é o pecado contra o Espírito Santo. É o tema cristão que eu mais atendo nas pessoas que chegam
com distúrbios psíquicos da vida inteira. E esquizofrenia de crente apela sempre para o pecado como o Espírito Santo como tema principal. Então, as pessoas são educadas ao não perdão, ou a viverem a vida inteira listados numa genealogia dos quem sabe, porque dessa herança do meu pai, da minha mãe, da minha avó, dos que me antecederam, só saiu coisa ruim. Não pode sair coisa boa. E as meninas que cresceram, ouvindo as suas mães dizerem: ah, você é tão dada como a sua avó, querendo dizer que a garota dá mais do que chuchu na serra. Ou aquele menino: você não presta como seu pai, é um canalha. E o cara, desde pequeno, vai crescendo para cumprir um karma paterno miserável. São culturas de fabricação de bruxos, baseados em genealogias. Meu Deus, um homem santo como Ezequias gerou um monstro como Manassés, que eu chamo de Hitler judaico. Agora, Manassés foi avô de um homem lindo como Josias, mostrando aquilo que o profeta Ezequiel tinha falado da parte de Deus. Porventura, por comerem os pais uvas verdes, embotar-se-ão os dentes dos filhos? É a primeira pergunta que Ezequiel faz em nome de Deus. Vou repetir. Porventura, porque você que é o pai, só comeu uva verde, é o teu filho que vai ficar com os dentes embotados, encardidos? Não. Deus diz através de Ezequiel: antes cada um carregará o seu próprio pecado. É por isso que Manassés pôde gerar um neto como Josias. E é também o oposto. Lá em Ezequiel, depois a pergunta se inverte. Porventura, pelos filhos comerem uvas verdes, embotar-se-ão os dentes dos pais? Também não. Manassés pode ter sido um monstro, mas ele não se tornou um monstro necessariamente porque o pai dele fosse ruim. O pai dele era um santo, um dos melhores reis da história de Israel. Mas cada um carrega o seu próprio pecado. E sobre o pecado de todos nós existe uma graça suprema e sublime nos cobrindo, porque a convergência, o nexo misericordioso de toda a história humana e de toda a genealogia humana é essa convergência para o Cristo de Deus, em quem todos os párias, todos os corruptos, todos os escândalos, todos os acontecimentos trágicos, todas as situações da vida, todas as ambivalências humanas tiveram a sua convergência na cruz e ouviram o mesmo brado: está pago, está consumado. Não há dívida nenhuma, nem aqui no horizonte dos meus braços abertos na cruz, nem na história passada, nem na história por vir. Está pago, está consumado, está definido, está totalmente quitado. Eu quitei, diz o Senhor. Então foi isso que eu concluí ontem e hoje. O que eu quero dizer a você? Eu quero dizer a você que ainda crê, porque ainda tem muita gente que frequenta as igrejas por aí, e é impossível você ir a uma igreja de natureza pentecostal ou neopentecostal, ou as novas denominações que vão sendo criadas pelos novos apóstolos, bispos não sei quem, e tal, cada um inventa a sua própria denominação.
Daqui a pouco você vê um cara com milhões de pessoas, como hoje de manhã eu aprendi o nome de um que eu nem sabia que existia, que faz orações na internet de manhã, de tarde e de noite, que está com milhões de seguidores, só faz orações e pede testemunhos de cura, de cura, de cura. Orações e testemunhos de cura. Pregar mesmo, ensinar o evangelho não é só cura. Cura. Creia que eu curo, creia que eu curo. Que a oração desse bispo cura. E aí vai a glorificação de mais um homem que daqui a 10, 15 anos vai estar numa calamidade que não é preciso ser profeta para saber qual é o futuro, porque tudo acaba assim. Os homens se glorificam a si mesmos, não suportam a própria glória auto-adquirida e aí se destroem na ruína do peso de glória artificial que eles mesmos puseram numa coroa de chumbo pintada de ouro, que os vai afundar no chão da terra e os sepultar na sua própria soberba e arrogância. É sempre assim que acontece. Então, se você vai a um desses lugares, inevitavelmente você vai ter que lidar com o tema da maldição hereditária. A maldição hereditária nunca esteve completamente afastada do nosso meio, porque, conquanto a lei de Moisés, preste atenção, conquanto a lei de Moisés dissesse que Deus visitaria, isso era na lei de Moisés, que foi cumprida na cruz, por aquele que antes de ir para a cruz disse sobre as leis de Moisés: eu, porém, vos digo. E mudou o critério e a referência por uma subjetividade muito mais profunda, para calar toda a boca e fazer todo mundo andar em quebrantamento, sem poder dizer eu não sou assim, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Porém, na lei de Moisés, o Senhor disse: eis que eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a segunda e a terceira geração. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a segunda e terceira geração. Isso Moisés. Agora o próprio Deus diz a Davi: se os teus filhos pecarem e transgredirem, eu os açoitarei com a vara da história. Com as lambadas, eles vão experimentar o cacete da eternidade no espaço-tempo. Mas eu não permitirei que nenhum deles se perca. Como foi o caso de Salomão e de Manassés, que são os exemplos mais nojentos disso. Mas quando você lê o livro de Eclesiastes, é o Salomão velho, dizendo tudo que eu vivi é idiotice, é vaidade, é um arrependimento existencial profundo. E Manassés, o Senhor mesmo disse: olha como Manassés está arrebentado, como ele foi ao inferno e está gritando misericórdia de lá. O meu coração, a minha misericórdia é maior do que o meu juízo, e o tirou de lá e o deixou voltar para casa e morrer no seu leito. A própria genealogia dá um testemunho diferente. E aí vem, depois de Davi, você vê Ezequiel, que eu citei aqui, num certo sentido contradizendo Moisés. Moisés diz: eu, Senhor, visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Vem Ezequiel e pergunta, em nome de Deus: porventura, por comerem os pais uvas verdes, embotar-se-ão os dentes dos filhos? E diz: não mais, antes de Jesus. Em Jesus, então, é que isso acabou. Lembram da pergunta em João 9, dos seus apóstolos, perguntando sobre o cego de nascença: quem pecou, esses ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus disse: ninguém. Mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Os karmas são quebrados, todos eles em Cristo e na cruz.
Ou como diz Paulo em Colossenses, dizendo que ele rasgou todo o escrito de dívida, toda essa lei da dívida, do apedrejamento, da visitação das maldições contínuas, todas elas foram rasgadas na cruz, aonde ele expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfou sobre eles quando rasgou a lei da condenação, que Paulo chama em 2 Coríntios 3 de a lei da morte. Diz que o ministério de Moisés era o ministério da morte, mas que estava em estado de desvanecência, e desvaneceu-se por inteiro diante do esplendor, da resplandecência, da glória de Deus na face de Cristo, segundo aos Coríntios capítulos 3 e 4, pelo amor de Jesus. Entenda isso. Então, se você vai a alguma dessas igrejas, venderam para você a ideia de maldição. E você continua pagando a conta, arriando os despachos evangélicos para ver se quebra a maldição. Você foi criado em culturas de despachos de outra natureza. Despachos afro-ameríndios, despachos afro, despachos animistas, despachos e oferendas, para aplacar os espíritos, aplacar o azar, aplacar os deuses, aplacar a herança maldita dos seus familiares. Você arriava despachos. Aí alguém te chamou para ir numa igreja, porque o Deus da igreja dos evangélicos é mais forte. Ele chama todos os outros espíritos para uma queda de braço e ele ganha assim, já, não aguenta nem a minha canhota, pode botar aí, já. Então, você foi convidado para o novo campeão do UFC espiritual, Jesus Cristo, que é até um nome composto, não é nem Jesus ou Cristo, é Jesus Cristo. É um apelido do maior super-herói, da Marvel dos cristãos. É o que está acima de tudo, a quem o super-homem curva a cabeça. É aquele que não sofre de nenhuma fraqueza de criptonita. É o Jesus Cristo. Ou o Jesus Nazareno, que é um outro nome de poder que se dá a Jesus. Quando na realidade ele só tem poder porque ele é o Cristo. Se ele fosse só Jesus, havia milhares de Jesus dos dias de Jesus. Jesus não era o único, não. Jesus era um nome comum, como Judas, Simão, Manassés, José, vários nomes. Jesus também. Ele só se tornou o Jesus porque ele era o Cristo. E ele é o Cristo porque nele todas as coisas são refeitas. A lei de Moisés viaja por ele, e o que ele não diz que fica, vai. E tudo quanto na lei de Moisés era maldição imperdoável, Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, preste atenção. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que aquele que não teve pecado, que é o Cristo Jesus, Deus o fez pecado por nós. Porque ele foi levantado no madeiro, como está escrito na lei de Moisés, maldito é aquele que é pregado e levantado no madeiro. É maldito. Ele foi feito maldição por todos os malditos. Não só da genealogia dele, mas da genealogia humana. Foi feito maldito por todos os malditos. Pega aquela lista de Moisés, pegue todinha e fixe na cruz. Fixe na cruz. Fixe na cruz. Rasgue e fixe na cruz. Foi o que Paulo fez. Se olha, ele rasgou e pregou na cruz. E os principados e potestades da acusação silenciaram. Estão calados, silenciados na cruz. Mas você, coitado,
Você sofre um bombardeio, aonde você vai é maldição para lá, é maldição para cá. Você vive entre a cruz e a caldeirinha, uma cruz que não salva e uma caldeirinha que ferve. É uma cruz que só serve para te pregar, porque Jesus não morreu por ti, é você que tem que ser esfolado nela toda vez, ou então tem que ser fervido no caldeirão do inferno. Não tem muita alternativa, é culpa, é culpa, é culpa. Tem que dar dinheiro, 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 dízimo, 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 entrar em campanha, 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 senão Deus esquece, ele apaga, ele sofre de amnésia. Não tem graça nenhuma, não tem favor imerecido, tudo é adquirido com esforço, com idas a reuniões, com trabalhos forçados. Você tem que virar um obreiro que não falta nada para Deus não se esquecer de você, senão a maldição vem, te pega, te carrega, te leva, porque não há segurança espiritual em nada, a menos que você viva agarrado neuroticamente, dizendo: Deus, Deus, não se esqueça de mim, porque a maldição está aqui na minha cabeça. É uma espada rodando na cabeça do crente o dia inteiro, e é mais medo que é posto nele, às vezes até o medo político. Se você não votar em fulano de tal, a maldição vai cair primeiro em cima de vocês, depois em cima do país inteiro, a maldição virá. Aí também a maldição é usada para suscitar votação, para fazer você ficar encabrestado. Tudo tem a ver com medo e com maldição. Me diga se não é verdade. Até nas igrejas, que não são de uma teologia assim chamada da maldição, que antigamente eram quase todas as de natureza neopentecostal, que depois influenciaram até as pentecostais, e hoje em dia até as reformadas. Até as reformadas, que sabiam no passado que Jesus tinha levado a maldição na cruz, agora, depois da entrada do puritanismo na igreja antes reformada, eles estão também sendo salvos pelas obras puritanas. A segurança deles vem do puritanismo reformado, das morais puritanas, das justificações moralistas, das santificações litúrgicas. Como agora, por exemplo, se está falando de um avivamento em Asbury, de um monte de garotos lá que estão vivendo aquilo que, quando eu me converti, era normal, a gente começar um culto e não saber mais acabar. Sim, os cultos, quando eu me converti lá em Manaus, era a coisa mais natural. A vigília que começava na sexta, às vezes não acabar no sábado. Às vezes as pessoas chegavam no domingo e tinha gente que estava orando desde quinta lá. E era normal. Você ia para um retiro e a programação acabava toda, porque o povo começava a orar, quebrantamento, derramamento de alegria e de arrependimento e de louvor a Deus, e pronto, e nada era especial, era normal. Era normal. Agora, porque teve uma brisazinha, uma garotadinha novinha cantando, angustiado, porque perderam a esperança em tudo. A igreja americana morreu, foi vendida, se vendeu politicamente. Antes já tinha se vendido para a teologia da prosperidade, para a teologia da confissão positiva, para a teologia moral de causa e efeito dos tradicionais. Já tinha se vendido para o Partido Republicano, já tinha cultuado Trump, já tinha feito tudo isso. Os pastores sinceros começaram a se suicidar. Os jovens também se suicidando em grande profusão, e ninguém sabia explicar o fenômeno. E eu dizendo daqui, é desesperança. Eles perderam a esperança. Por isso estão morrendo, porque a esperança deles estava na igreja. Eles nasceram no século XX, que era o século no qual eu nasci, pelo qual eu me esforcei, fazendo também junto com alguns como Billy Graham e milhares de outros que se dispuseram a evangelizar todas as nações da terra no século XX. Dentre eles eu, que fiz tudo o que eu pude para anunciar o evangelho no mundo inteiro. Aí eles veem o século virar e a igreja entrar
num despenhadeiro para baixo, ficar uma coisa horrorosa. E aqueles que tinham esperança e tinham se esforçado, mas que não tinham olhado e visto que Jesus disse, e Paulo confirmou, que uma das grandes manifestações da volta do Senhor seria a apostasia da igreja no mundo inteiro. Ela se tornaria a comunidade mais irreconhecível, mais horrorosa, mais blasfema da terra. Seria a igreja apelidada de Jesus, de Cristo. É Paulo quem diz isso. Não virá o fim sem antes chegar essa apostasia. De modo que quanto mais apostasia, mais sinal do fim. E o problema é que muita gente está fazendo parte do sinal do fim, não por estar evangelizando o mundo com boa nova, mas por estar engrossando o caldo da apostasia, lutando pela apostasia, levantando a bandeira da apostasia, advogando a causa dos apóstatas, entrando nessa, achando que estão servindo a Deus, sendo enganados. Mas uma coisa é fato, o coração nunca tem paz. Nunca tem paz. É de angústia para angústia. É remetido de uma coisa para outra. Quando você pensa que estava resolvendo algo, inventam mais uma dívida. Mais uma dívida. A conta nunca está paga. A maldição é recuperada a cada nova dívida. E aí tudo reinicia-se num processo sem fim, num trabalho de Sísifo, que é aquela figura do inferno grego, aquele desvalido. Eu tenho muita pena do Sísifo no Hades grego, porque é aquele coitado que cumpre a pena infernosa do mundo da morte, do Hades, que era todo dia de manhã pegar uma pedra redonda enorme e rolá-la ladeira acima, fazendo um esforço brutal todo dia, até conseguir colocar a pedra lá no topo da montanha. Aí ele desce. Quando ele vai descendo, a pedra vai voltando de novo. Aí quando ele chega lá embaixo, ela já caiu ao lado dele. Bum! Aí é mais uma noite assombrada, sabendo que no dia seguinte vai ter que começar a rolar a pedra de novo para cima. São os sísifos crentes. Quase todo crente que eu conheço vive existência de Sísifos, rolando uma pedra que não para nunca, todo dia, e o medo da maldição. O que pode acontecer? Deus pode se voltar contra mim. Cara, o diabo faz menos mal do que o Deus dos crentes. O Deus dos crentes é de um capricho infernoso, horroroso, tenebroso, apavorante. Eu não sei como vocês conseguem dizer que o amam. Não devem amá-lo, porque um Deus assim é apavorante. Vocês devem morrer de medo de Deus, não de amor por Deus. Deve ser pavor de Deus, que faz vocês andarem nesse caminho de treva, de angústia, de ter que recitar o Salmo 23 todo dia para não perder o poder, recitar o Salmo 91 não sei quantas vezes para não perder o poder. Tem que fazer uma espécie de figa para Deus. Aí é com os símbolos que você queira para dizer: estou contigo, Senhor. Aqui, seja lá o que seja que inventem para você fazer, ou uma saudação que você tem que dizer para provar para todo mundo que você é de Deus, porque Deus não conhece teu coração. A menos que você fique repetindo confissões. É uma loucura. Aí vem essa genealogia de Jesus, viaja por dentro desse pessoal todo e diz que o pecado de toda essa gente não impediu o Cristo de Deus de nascer no lodo, no Pantanal da humanidade. E olha, talvez poucas genealogias humanas sejam tão horrorosas quanto essa aqui.
Talvez se a gente pegar uma genealogia de reis incas ou maias, ou até mesmo celtas ou druidas, ou de reis mesopotâmicos, assírios, e se você pegar a genealogia de pessoas importantes da Mesopotâmia antiga, como Hammurabi, e for ver a genealogia dele, eventualmente é muito melhor do que essa genealogia de Jesus. Essa aqui é um horror. A genealogia dos presidentes americanos é melhor do que essa aqui, muitas vezes. Teve gente menos danosa do que esses que estão aqui. Horrível. Mas é desse lodo que eclode esse lírio eterno, que eclode a rosa de Saron, que eclode o sol nascente de amanhã. É daí que brota o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz vem daí, dessa coisa maravilhosa, linda, sublime. Ah, que doçura! E aí, mais do que nunca, eu te digo, toda maldição está quebrada na cruz. Se a maldição não estivesse quebrada em Jesus, Jesus não poderia ter nascido dessa genealogia aqui. Teria que ser de genealogia nenhuma, porque todos pecaram e nenhuma genealogia produziria Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para carregar sobre si a maldição da lei e nos tornar livres de toda culpa e de todo pecado, pois agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o espírito do pecado, da morte, foi vencido pelo espírito da vida, pelo espírito da graça, pelo espírito de Cristo, pelo espírito da vitória, da ressurreição. E acabou. Está consumado. Então preste atenção, eu já falei mais de uma hora. Eu vou parar aqui. A maldição acabou. Jesus a levou na cruz. Se você voltar a esse assunto é porque você é um incrédulo de verdade. Você não se apropria jamais do que Jesus realizou. Nunca esteve consumado para você porque você não deixa, ou porque você frequenta os lugares aonde a cruz não vale, nem é pregada. Aonde o que vale é a oração poderosa do bispo, do apóstolo, do nosso profeta. É a oração do sacrifício das 6 da tarde. É a oração, ou é a novena, ou é o arreio que você faz de algum despacho de crente ou de qualquer outra coisa. Mas não foi feito de uma vez para sempre, como diz o Novo Testamento. Diz que em Jesus, quando a gente crê, essa cruz não se levanta nunca mais, foi uma vez para sempre. Eu criei e está consumado. Nunca mais ela vai precisar se repetir para mim. Eu não terei nunca mais dúvida alguma. Ele levou, ele fez, a palavra dele é fiel. Ele na cruz justificou a Manassés. Justificou a Davi, morreu por Davi. Morreu por Judá, morreu por todos esses reis perversos de Israel, morreu por Batseba, no seu tesão por Davi, Davi no seu tesão por ela, morreu por todos esses. Não há nenhuma criatura, Homo sapiens, ou neandertais, ou de qualquer outra natureza que tenha tido o mínimo de consciência pessoal pela qual Jesus não tenha morrido e levado
a culpa de alguma natureza consciente sobre ele. Não apenas a culpa humana, mas também aquilo que mexeu com principados e potestades do bem e do mal em todas as dimensões cósmicas e multicósmicas. A cruz é o evento de vórtice mais absoluto que os universos já conheceram. É dali que tudo procede na criação, da imolação do Cordeiro antes da fundação do mundo. É ali que tudo se conclui. Na morte do Cordeiro, na história, como testemunho definitivo que está feito e acabado e consumado. Todas as genealogias terminam na cruz. Todas as genealogias terminam na cruz. Guarde isso. Amanhã eu volto com você, ajudando você a entender algumas implicações disso, bem práticas para você. Ainda aqui, em Mateus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, tentando ser o mais simples possível para ver se você guarda isso no coração. Jesus, que essa palavra falada em teu nome tenha entrado, tenha conseguido guarida, acolhimento em fé no coração daqueles que já estão condicionados a não crer, a duvidar do que Jesus fez, porque eles creem no que os homens ensinam, no que esses pastores da dependência, dos construtores de grilhão, de correntes, para aprisionar pessoas a eles próprios, para fazerem delas escravas do medo e da manutenção nababesca de suas vidas, condenadas na mentira e no pecado, e no horror que eles terão que enfrentar se continuarem assim, sem se arrependerem das suas obras perversas, praticadas em teu nome como mentira contra o próximo, como engano. Tem compaixão, Senhor. Traz arrependimento, porque o que mais faz, o que mais dificulta a conversão desses pastores, que têm consciência da maldade que estão fazendo, que o evangelho não é o que eles ensinam, é o dinheiro que eles ganham. Eles ficaram escravos do dinheiro. São possuídos pelo espírito de Mamon. Estão endemoninhados pela força poderosa da maior de todas as potestades, que é essa de Mamon. É o espírito da cobiça, do poder e da grana, e das autoridades e das forças políticas, e de se tornarem os mandões dos homens, aqueles servos maus que tu dirás acerca deles: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Todos vós, os que em meu nome, dizendo Senhor, Senhor, falando profecias, prometendo curas e fazendo curas, eu nunca, todavia, conheci vocês. Saiam de perto de mim, vocês que vivem e se alimentam da iniquidade. Abre o nosso coração para que a gente acolha de uma vez para sempre o poder eterno do teu perdão e usufruamos de uma vida de paz e de graça. É o que eu te imploro agora, em teu nome, Jesus.